Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. A gente vai dar início aqui à aula 1 do curso de Macroeconomia 2 de Economia Pós-Keynesiana. Vocês fiquem à vontade para falar durante, vocês podem perguntar e a gente pode ir conversando durante a aula, tá bom? Essa aula, como eu já tinha adiantado para vocês, ela vai tratar de dois textos, né? O texto da David Cash, que é esse Neoclassical, Mainstream, Orthodox and Heterodox Economics, que saiu na revista, no Journal of Post-Case Economics, né? É um texto relativamente antigo, mas é um texto bem legal, assim, que explica como que a gente consegue localizar o que é economia heterodoxa, em especial economia pós-keynesiana, dentro desse amplo aspecto que é a economia. O segundo texto é um texto do Oreiro, José Luiz da Costa Oreiro, que é um texto que basicamente fala do que é a economia pós-keynesiana, né? Origem, programa de pesquisa, questões resolvidas e desenvolvimentos futuros. Então, basicamente a aula de hoje é com base nesses dois textos. Bom, primeiro o texto do David Cash, né? Só falar um pouco, né? Por que que eu insisto, né? Por que eu insisto nesse texto, né? Porque às vezes os estudantes não sabem muito bem aonde que é a economia pós-keynesiana ou como que a gente se encaixa nesse mundo, né, da economia. A economia é uma disciplina bastante diversa, né? Tem várias linhas tem várias escolas de pensamento, né? E é importante a gente se situar dentro do que é essas várias escolas, né? A gente entender onde que a gente está. E aí para os alunos que não são da economia, isso aqui é interessante também para vocês irem entendendo como que a economia funciona, né? As suas diferentes divisões, digamos assim. O trabalho, então, ele discute o que é economia neoclássica, o que é mainstream, o que é ortodoxia e o que é heterodoxia, né? E aí o Cash ele vai mostrar que o que é mainstream ele está mais relacionado a um período restrito da história, digamos assim, né? Então, por exemplo, a teoria keynesiana do modelo ISLM já foi mainstream uma época da sua existência, né? Antes de 1970, antes de 1960, ela já foi mainstream. Hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia o mainstream é o que a gente conhece como economia ortodoxa. Basicamente é o que vocês estudam no curso de micro 1 da pós-graduação e micro 1 da graduação também. É basicamente aquela ideia, né, de maximização da utilidade, né, dada a restrição orçamentária, ou maximização do lucro da firma, dado a restrição dos custos, né? Então, basicamente esse é o mainstream da economia hoje, que é economia ortodoxa, mas o mainstream tem a ver mais com um período específico do tempo. Bom, o conceito de mainstream, ou corrente principal, né, é ortodoxa, é baseada no prestígio e influência, inclui ideias ensinadas nas escolas de prestígio. Isso aqui é muito importante, né, para a gente saber o que é a heterodoxia, né, ou a ortodoxia, ou o mainstream, né? O mainstream normalmente está associado com o que é ensinado nas escolas de mais prestígio, né? Se a gente pegar nos Estados Unidos, né, o que a universidade de, sei lá, Harvard, o que os caras estão estudando lá? Provavelmente não, estão estudando economia ortodoxa. Se a gente for para o MIT, né, o Instituto de Massachusetts lá, é também economia ortodoxa. Se a gente olhar para a Universidade de Chicago, né, onde muitos economistas estudaram, né, muitos economistas ortodoxos estudaram, é também economia ortodoxa hoje, que é o mainstream.
E lá, essas escolas que eu estou citando para vocês são escolas de prestígio, né? Então, normalmente, o que vem a ser o mainstream na economia é o que é ensinado nessas escolas de prestígio. Aí o Decash, ele define nesse texto a economia heterodoxa como uma forma negativa, né? Ou seja, o que é a economia heterodoxa? Ela é o que não é a economia ortodoxa. Então, se a economia ortodoxa ela tem esses princípios, né, de racionalidade, do individualismo metodológico, né, de maximização, de equilíbrio, né, a noção de equilíbrio, a economia heterodoxa ela não partilha dessa mesma base metodológica, né? Então, basicamente, a economia heterodoxa é tudo que não é ortodoxo. Então, o que é a economia heterodoxa? Por exemplo, a economia pós-keynesiana não é ortodoxa. Então, ela se encaixa nesse aspecto da heterodoxia na economia. A teoria marxista. A teoria marxista não partilha dos princípios metodológicos, das hipóteses, dos pressupostos da economia ortodoxa. Logo, a economia marxista também é a economia heterodoxa. O pessoal lá os austríacos, né, o Hayek e a turma dele, como também não partilha da mesma metodologia, das mesmas hipóteses, também acaba sendo considerado economia heterodoxa. Então, a economia heterodoxa, ela acaba sendo definida do ponto de vista negativo, ou seja, é o que não é a economia ortodoxa. Se a gente for tentar ter uma definição da economia heterodoxa, dado os pressupostos que tem na economia heterodoxa, você não consegue fazer essa definição. Ela se torna um conjunto vazio, né? Simplesmente não dá para fazer. Você consegue fazer o que é economia pós-keynesiana. Aí você tem um conjunto de pressupostos, de hipóteses e por aí vai. Já para definir o que é heterodoxia no geral, é muito difícil definir ela positivamente, né? Ou seja, o que ela é. Por enquanto, tudo bem? Tudo bem. Sim, tudo bem. Tá bom. Alguém não tinha visto essa discussão ainda? Pode colocar sim ou não, não tinha visto, né? Quem não viu essa discussão? Ou essa discussão vocês já viram bastante, tal? Como é que é para vocês isso? Eu ainda não tinha visto essa discussão. Vi um pouco, sim, já vi, legal. Vi um pouco, já vi na graduação, legal. Não é uma coisa que normalmente as pessoas têm acesso, né, a essa discussão mais, digamos, organizada, pelo menos, né? Bom, e aí, o que é... Professor, eu já tinha lido um texto do Dekesh, onde ele também discutia a economia constitucional, a economia institucional, como sendo uma economia, parte da economia heterodoxa. E ele faz essa separação também, essa classificação. Legal. Tinha visto nesse sentido. Sim, o Professor? TheCast tem vários textos em relação a isso. Sim. Para quem viu pouco esse debate, como foi o meu caso, qual dos dois textos assim consegue ser mais adequado para quem viu pouco? O do Dequete ou o do Moreira? Não, os dois você tem que ler, né? Porque Não, sim, os dois são importantes, mas assim, sim. qual você acha que é mais adequado assim, para o nível de quem não viu? Não, os dois. Eu acho que ler os dois textos é importante nesse sentido. Porque aqui esse texto do TheCast, ele vai dar uma sinalização de quais são as diferenças.
E aí no texto do Oreiro a gente entra para o que é economia pós-keynesiana mesmo, que é a ideia do curso, né? A ideia do curso é a gente ir para o que é economia pós-keynesiana, digamos assim. Beleza, professor, obrigado. Então, quais são as características da economia neoclássica, né? Que é essa economia ortodoxa? O ênfase na racionalidade econômica, né? Ou seja, o uso da maximização da utilidade, critérios de racionalidade. Então, são aqueles pressupostos da microeconomia mesmo que a gente vê, né? Ênfase no equilíbrio, então aquela ideia de equilíbrio geral, né? Eu lembro quando eu fiz micro 1 na pós-graduação, o último tópico era o tópico de equilíbrio geral, né? E aí tem até disciplinas de equilíbrio geral computável, né? Aqui a gente não tem, mas onde eu fiz o doutorado tinha, né, uma disciplina. Negligencia incerteza forte, aqui é um T, né? Então, normalmente, essa incerteza forte, né, que é essa incerteza fundamental, a economia neoclássica e a economia ortodoxa, né, ela negligencia, não tem, né, isso. O que eles têm em relação à incerteza é risco probabilístico. A incerteza fundamental, que é importante aqui, nessa teoria pós-keynesiana, ela é uma incerteza não probabilística, você não consegue atribuir probabilidades a ela. Bom, o que é o Mainstream Economics? O mainstream consiste nas ideias de um determinado grupo que são dominantes em instituições acadêmicas líderes, organizações, journals em determinado período, em especial em instituições de pesquisa líderes. Então, se você pegar a elite da profissão, né? Ou seja, a elite dos economistas, eles estão nessas universidades que eu falei para vocês, né? Em Harvard, no MIT, Stanford, Yale, Universidade de Chicago. E isso, inclusive, reflete no Brasil, né? Você vai ter universidades no Brasil que vão seguir esses modelos, né? Esses modelos mais ortodoxos de funcionamento da academia americana, por exemplo, né? Na Inglaterra, a gente tem a London School of Economics, que ela também é mainstream, né? O pessoal de lá, eles são novos keynesianos, digamos assim, que é o mainstream da economia, né? É a galera que tem acesso a publicações nos principais journals de economia, é o pessoal que mais recebe fundos de pesquisa, né? Então, são instituições líderes, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, são ideias que estão relacionadas com a elite da profissão, né? Então, você tem a elite da profissão, e a elite da profissão é o que é o mainstream em um determinado período de tempo. Eles ganham, por exemplo, o prêmio Nobel de Economia, né? É a galera que está no mainstream atual, né? Para o Cash, o Mainstream Economics é ensinada mais em universidades, né? Mais em universidades e colégios com mais prestígio. Tem artigos publicados nos jornais de mais prestígio, recebe os fundos mais importantes de pesquisa, ganham os prêmios de mais prestígio, né? O prêmio Nobel, aquele John Clark Medal, não sei o que lá, vocês conhecem esse prêmio? John Clark. É aquele para economistas até 40 anos, né? Isso. Medal. Aqui. Que esses economistas, inclusive, são os economistas que depois são, como posso dizer, podem ser agraciados, né, com o Prêmio Nobel de Economia. Então, que é
American Economic Association, né, que é um negócio ortodoxo, entendeu? Que é uma associação ortodoxa. Então, essa galera aqui, quando eles ganham, eles entram na lista de prováveis ganhadores do Prêmio Nobel, né? Ó, Lawrence Summers, Paul Krugman, tá vendo? Joseph Stiglitz. Aquele do Freakonomics, né? Também ganhou, salvo engano. Ó, Steve Kenneth Mills. Arrow, James Tobin, Milton Friedman, Paul Samuelson. Então, é isso, né? Então, o que o TheCast vai argumentar? Que esse pessoal, eles ganham os prêmios de prestígio, estão nas universidades de prestígio, os fundos de mais prestígio, né? Um exemplo é o Keynes. O Keynes estudou numa escola de prestígio, que é a Universidade de Cambridge. Ele estudou com o economista neoclássico, né? Um dos principais orientadores dele foi o Alfred Marshall. Depois que ele apresenta a dissertação dele, que foi o Tratado sobre a Probabilidade, ele consegue um emprego em Cambridge, ele vai dar aula em Cambridge, ele vira editor do Economic Journal, que é até hoje um dos journals de mais prestígio em economia. Claro que depois ele vai se rebelar, né, em relação à economia neoclássica, né? Ele vai romper com a economia neoclássica. E ele muito do que ele é ouvido é por isso, ele fazia parte do mainstream, e aí na hora que ele rompe com a economia neoclássica, ele tem estofo, né? É diferente, sei lá, de um economista que ele é heterodoxo desde a graduação, né? Ele nunca vai entrar nesse ciclo mainstream, né? Ele nunca vai ser, digamos, receber prestígio, né? Outros caras que também se rebelaram não se rebelaram, né? Mas foram contrários à economia ortodoxa, contrários ao mainstream, foi o Kenneth Arrow, ele também fez isso, e o Douglass North. O Douglass North com algum sucesso, né? O Douglass North, em alguns textos dele, ele inclusive considera, né, a incerteza fundamental nos textos dele. Por enquanto, dúvidas, angústias, aflições? Tudo certo, mestre. Tá bom, pessoal. Mas o mainstream, como vai argumentar o TheCast, ele é para o período corrente, né? Então, o mainstream, em diferentes épocas, ele pode ser algo diferente, né? Então, a abordagem que vem se tornando mainstream não compartilha da hipótese de maximização, né? Então, se você olhar, teve o Prêmio Nobel de Economia, o David Kahneman, que é basicamente usar as ideias da psicologia dentro da economia, né? Então, a economia comportamental não é bem mainstream, a economia institucional não é bem mainstream também, né? Eu falei, né? O Douglass North, ele incorpora já noções da incerteza fundamental, a economia evolucionária, né? Se a gente for pegar o cara lá da racionalidade limitada, né? Robert Simon, acho. E economia evolucionária também tem ganhado importância, mas não é mainstream, né? O mainstream economics tem forte ênfase na formulação matemática. Isso aqui é importante, tá? E a formulação matemática no mainstream é em especial aquela formulação axiomática. Então, quando você pega o livro do Mascoléu, por exemplo, aquilo ali é bem o que é mainstream hoje. E o que é a economia ortodoxa. Porque a economia heterodoxa também usa matemática, né? Você tem, inclusive, economistas marxistas que gostam de usar matemática, né? O Duncan Foley, por exemplo. Na economia pós-keynesiana também é usado bastante matemática. Mas na economia ortodoxa eles usam em especial a parte da matemática que usa os axiomas, né? Se você pegar o livro do Mascoléu, ele é um livro axiomático, né?
Então, ele vai fazendo provas de teorema e por aí vai. Usa os axiomas para provar teorema e tirar conclusões disso, né? Tudo bem por enquanto, pessoal? Outras características compartilhadas desse pessoal, né? Individualismo metodológico, né? Em muitos casos, esse pessoal da economia ortodoxa, eles usam esse individualismo metodológico, né? O North e o Knight, eles criticam essa noção de individualismo metodológico, né? Eles propõem, por exemplo, modelos mentais compartilhados. Isso aqui é bem legal, tá? Eu nunca estudei isso a fundo. Eu cheguei a ler um ou outro texto sobre isso, mas também é bem legal. Em especial, negligencia a incerteza fundamental. A incerteza fundamental é um aspecto importante do ponto de vista da economia heterodoxa. A economia ortodoxa é o que é hoje o mainstream, né? Então, se você pegar as principais escolas, né, de macroeconomia, de economia do mundo, as principais, eu estou dizendo, as líderes, né, são eles são ortodoxos no geral, né? Inclusive, a gente pode pensar aqui para o Brasil, né? Se você pegar a USP, ela é mais ortodoxa, né? Bastante, as disciplinas obrigatórias lá, bastante baseadas nas coisas de Chicago. Se a gente pegar, deixa eu ver aqui, a Escola de Economia da GV Rio, também bastante ortodoxa. A de São Paulo também bastante ortodoxa, né? Bastante baseado nos modelos americanos, né? Sim, o CAEM também. O CAEM é o que o David Ekesh, ele chama de, eles practitioners, tipo os praticantes dessa economia da elite. Então, por exemplo, o CAEM, ele não seria a elite, mas ele é considerado mainstream e ortodoxo por compartilhar dos mesmos, do mesmo referencial. A UNB também, né? A UNB tem bastante gente heterodoxa lá, eu acho até, né? O Oreiro tá lá, a Adriana Amado tá lá, o Ricardo Azevedo tá lá, então tem alguns heterodoxos ainda, né? Mas é isso, no Brasil é mais dividido isso. Tem centros ortodoxos e tem bastante centros heterodoxos, né? Os centros heterodoxos de maior destaque, na minha opinião, é a Unicamp, né? A pós-graduação da Unicamp, a UFRJ e o CDPLAR da UFMG. Na minha opinião, esses são os centros heterodoxos mais importantes no Brasil hoje, né? E os ortodoxos, você tem o GV, Rio e São Paulo, USP, talvez o NB, né? Mas lá tem uns heterodoxos, né? Esses aí eu acho que são firmas seguidoras, Eduardo. Tipo eles seguem o que a GV Rio estão fazendo, entendeu? Mesma linha do CAEM, né, professor? Isso. Então, eles são ortodoxos, são mainstream, mas eles não são a elite. Eles são tipo A Federal Fluminense. Federal Fluminense é heterodoxa, né? Mas tem uns ortodoxos lá, mas eu não vejo a Federal Fluminense como líder, assim, no Brasil. Eu vejo mais a Tem só o Carcanholo, né? Tem um Carcanholo. Tem uns pós-keynesianos lá, né? Mas é diferente de ter um centro grande, assim, de ser muitos professores, de ser forte, como é o CDPLAR, a Unicamp e a UFRJ. Beleza. Acho que é isso. Então, economia heterodoxa versus ortodoxa. A economia heterodoxa pode ser conceituada pela negação dos aspectos metodológicos, teóricos, políticos em relação à ortodoxia. Nesse sentido, as escolas heterodoxas atuais consistem nas escolas em que abordagens se diferenciam da escola neoclássica. Então, é basicamente isso, né? A gente
Aqui a gente até tem a parte ortodoxa, né? Tipo micro e macro, de forma geral, são cursos ortodoxos, mas aí a gente tem uma carga grande de heterodoxia, né? Por exemplo, a gente tem economia política como obrigatória, macroeconomia 2, que é basicamente uma macroeconomia pós-keynesiana como obrigatória e por aí vai. Então, é uma definição passiva, né? E é um sistema metodológico mais aberto, você tem mais correntes do pensamento aqui, né? E leve em consideração a incerteza fundamental, né? Tudo bem, pessoal? Então, sobre o que é economia heterodoxa e como ela se encaixa dentro da economia. Alguém quer fazer algum Professor, comentário? tenho só uma dúvida do texto, por gentileza. Aham. Que o Descartes ele fala do conceito sociológico, né? Sim, sim. Esse Aí texto... pode falar, desculpa. não, perdão. Nesse conceito sociológico, ele meio que diz que diferente do conceito de mainstream, ele não foca muito nas ideias. Ele focaria mais na questão, exatamente nos privilégios, né? Na influência, né? E não focaria tanto nas ideias, né? Eu queria que o senhor explicasse melhor, porque não ficou muito claro para mim. Porque é o Esse seguinte, conceito sociológico. a coisa do conceito sociológico é o seguinte, a gente sabe que se a gente estudar história do pensamento econômico, a gente consegue diferenciar bem quais são os pressupostos das diferentes escolas. Você concorda comigo? Sim, sim. Só que, se você diferenciar as escolas de pensamento pelas hipóteses, pelas premissas, você não consegue definir o que é heterodoxo e o que é ortodoxo. A definição de ortodoxo e heterodoxo só é possível, segundo Descartes, se a gente usar... Pela negação. Se a gente usar os conceitos sociológicos. Então, quando a gente está falando aqui que a gente está olhando para journals de prestígio, para fundos, para prêmios, isso aqui é uma categoria que não é econômica. Ela é uma categoria que é sociológica. Então o Descartes vai argumentar que só dá para saber o que é heterodoxia, o que é ortodoxia, se a gente for heterodoxia e mainstream, né, economics e o resto das coisas, se a gente tiver essa definição que é uma definição sociológica. Então, quando a gente está falando assim, olha, o que vai ser a elite da profissão? Essa definição da elite da profissão, ou seja, qual que é a definição? Esse pessoal que está nas escolas de mais prestígio. Essa definição é uma definição sociológica, não é econômica. Sacou? Entendi. Massa. Incerteza fundamental é o seguinte, por exemplo, quando a gente faz um cara e coroa, qual é a probabilidade de dar cara? Cleiton? 50%. 50%. Tudo bem. 50%, né, mestre? Isso. Então, isso é uma probabilidade, é uma análise probabilística da situação, né? Quando a gente fala em incerteza fundamental, é o seguinte, por exemplo, em 2015, quando eu estava fazendo o doutorado de sanduíche lá em Leeds, eu não fazia ideia que eu estaria dando aula na UFPA em 2021. Então, eu tinha uma incerteza que era muito grande. Isso que é incerteza fundamental. Você não consegue atribuir probabilidade para um evento futuro. Então, incerteza fundamental é um tipo de incerteza que você não consegue atribuir probabilidades. Obrigado, mestre. Nada. Mais alguma dúvida, angústia, aflição ou algum comentário? Tá ok, professor, obrigado. Beleza, a gente fez o primeiro texto, que é o texto do Descartes. Então,
não deixem de ler o texto é bem legal. Sim, Diana? Professor, uma dúvida em relação a esse material, assim, como é que eu posso ter acesso a ele? Eu cheguei a te mandar, eu mandei o programa da disciplina lá no grupo do Labeia, não mandei? Não estou lembrada, mas eu posso verificar lá. Isso, tem o programa da disciplina lá. Eu Ah, acho que eu te mandei por e-mail, mas se eu não mandei, não, no e-mail não, mas no grupo deve estar, né? isso, tá lá no grupo. Se você não tiver acesso, você me fala. Tá ok, professor. Mas aí, o que que acontece? Aqui no final, ó, depois dessa parte que eu tenho as aulas, tem aqui, ó, link para os textos. Você tá vendo aqui, ó? Sim, professor. Link para os textos. É só clicar Sim. aqui que você tem acesso aos textos. Ah, tá ok, professor, tá certo. Eu só não achei o livro lá que é esse livro aqui. Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, vocês estão vendo? Ou não? Para mim não apareceu não, acho que é minha internet. Mas eu acho que é porque a câmera tá ligada no outro lugar ali, aí não dá certo. Não aparece. Mas depois eu mostro, que é um dos livros eu não consegui colocar lá, eu acho que está no Dropbox. Aí, no Dropbox não, no Drive. Aí eu mando para vocês. Tudo bem, então, podemos avançar? Bom, o segundo texto é esse texto do Oreiro 2011. Eu acho um texto muito bom mesmo, tá? Para entender o que é a economia pós-keynesiana, né? Então, esse artigo tem como objetivo fazer uma digressão sobre o surgimento e o conteúdo do programa de pesquisa pós-keynesiano, com vistas à delimitação do conjunto de questões que podem ser consideradas como questões resolvidas no contexto desse programa de pesquisa, bem como a definição de questões que ainda mereçam melhor tratamento, né? Ele tenta dar aqui como posso dizer, um caminho de pesquisa mesmo, né? Como o texto é antigo, eu acho que o caminho da pesquisa é o programa que eu falei para vocês, né? Eu acho que os temas quentes em macroeconomia pós-keynesiana estão ali nesse programa que a gente está estudando. Então, acho que tem vários dos temas quentes estão ali, mas aqui ele sugere umas coisas também, aí vocês podem ler e ver o que vocês acham. Então, a escola pós-keynesiana, ela tem duas vertentes. A escola de Cambridge, que trabalha mais com essa parte de crescimento, né, e distribuição. Deixa eu abrir o programa aqui de novo. Essa parte que ele está falando ali de crescimento e distribuição, basicamente é a partir daqui da aula 9. Então, a aula 9, 10, 11, 12 até a 13 é uma abordagem dessa escola de Cambridge, que é uma abordagem que relaciona crescimento e distribuição da renda, que é uma abordagem também de desenvolvimento econômico, né? Para quem gosta de estudar desenvolvimento econômico, pode ser um tema interessante. E a outra, que é o keynesianismo fundamentalista, que é o papel do tempo, da incerteza e da moeda sobre as dinâmicas capitalistas. E rejeita completamente a noção de equilíbrio, né? Aqui, nesses modelos de crescimento e distribuição, a gente ainda trabalha com alguma noção de equilíbrio. Aqui já não, na economia pós-keynesiana fundamentalista, é rejeitada qualquer noção de equilíbrio, né? E a incerteza fundamental é muito importante. No Brasil, a gente tem vários pensadores importantes, né, que são fundamentalistas. O Fernando Cardinho de Carvalho, que faleceu, né, infelizmente, é um economista mais fundamentalista. O Luiz Fernando de Paula, que é o professor lá da UFRJ, aliás, ele entrou no lugar do
Fernando Cardin de Carvalho também, um economista mais fundamentalista. O Oreiro, ele anda, né? Ele flui nessas duas, né? Ele estuda tanto crescimento e distribuição quanto análise fundamentalista. O Gilberto Tadeu Lima, que é um dos economistas mais importantes também, pós-keynesianos no Brasil, ele está mais ligado a discussões de distribuição e crescimento. Então, essas são as duas vertentes, né, mais importantes. Breve histórico, né? Depois do surgimento da teoria geral, você começa a ter vários desenvolvimentos, né, de teoria com base na teoria geral. Então, o Harold Domar tenta expandir as análises do Keynes para o longo prazo. Lembrando que na teoria geral a poupança é uma variável de ajuste, né? Então, na teoria geral, a gente tem o investimento gera aumento da renda, o aumento da renda, uma parte da renda é consumida, a outra parte é poupada. Então, primeiro a gente tem o investimento e depois a variável de ajuste vai ser a poupança, né? O Harold Domar demonstra a possibilidade de ocorrência de uma situação semelhante ao equilíbrio com o desemprego de Keynes, em um contexto no qual o estoque de capital estivesse crescendo de forma contínua ao longo do tempo, né? Então, o modelo Harold Domar é um dos primeiros modelos, digamos, que tentam expandir as ideias do Keynes. No modelo Harold Domar, a gente tem uma obtenção de uma trajetória de crescimento estável com pleno emprego e força de trabalho é possível. Então, é possível a gente ter um crescimento econômico com pleno emprego, né? É possível, mas segundo eles é altamente improvável. Depois o Kaldor vai resolver esse problema, né? A incompatibilidade desse resultado com a experiência histórica das economias capitalistas desenvolvidas no período de 1950 a 70, que foi um dos períodos que a economia mundial mais cresceu, conhecido como a época de ouro, né? Levou autores pós-keynesianos, como, por exemplo, o Kaldor e o Pazinetti, a desenvolverem modelos em que a trajetória de crescimento de longo prazo fosse estável e caracterizada pelo pleno emprego da força de trabalho. O que o Kaldor e o Pazinetti faz é basicamente separar a poupança de trabalhadores e poupança dos capitalistas. Quando eles fazem isso, né, você tem a poupança e separa ele em dois componentes, você coloca dentro do modelo de crescimento de longo prazo o componente da distribuição funcional da renda. Então, não é a distribuição pessoal da renda, é a distribuição funcional, ou seja, você separar a renda da economia entre salários e lucros, né? Quando eles fazem isso, eles conseguem um modelo de crescimento de longo prazo com pleno emprego. A gente vai ver isso mais com calma lá na aula 10. Esse modelo Kaldor-Robson, a gente mostra isso de forma com mais detalhes. A participação dos salários e dos lucros na renda passa a ser uma variável de ajuste entre as decisões de poupança e investimento. Então, isso aqui é muito importante, né? Todos os desenvolvimentos que vêm posterior a isso, então todos esses modelos aqui, essas abordagens, né, pós-Kalekiana com produtividade, pós-Kalekiana com débito, elas são possíveis porque a gente faz essa separação da distribuição funcional da renda entre lucros e salários. Quando a gente faz isso, a gente vai ter uma diferença entre poupança dos trabalhadores e poupança dos capitalistas, que é uma ideia também do Kalec, tá? Não é exatamente uma ideia que não existia ainda na economia. E aí a gente consegue crescimento de longo prazo. Mas isso aqui é muito importante, essa questão da distribuição funcional da renda, a distribuição entre lucros e salários. Aí, quando a gente pensa em modelo pós-Kalekiano com débito, a gente vai fazer uma relação entre salários,
lucros e dívida. Não dívida do setor público, tá, Cleiton? Que é dívida das famílias, né, das empresas e por aí vai. Calder e Pasinetti, por sua vez, mostram que uma variação do investimento irá gerar sempre, em uma economia fechada e sem governo, uma variação equivalente na poupança, devido aos efeitos da variação da distribuição funcional da renda. Então, esse aqui já é o que o Keynes fala, né? Então, o Keynes fala que a variação do investimento vai causar uma variação na poupança e na renda, só que para esses modelos de longo prazo, a grande sacada do Calder e do Pasinetti foi colocar dentro desses modelos de longo prazo a distribuição funcional da renda. Então, sempre quando vocês forem ler esses trabalhos, vocês vão ver que vai ter sempre essa distribuição funcional. Modelos mais sofisticados e mais atuais desses modelos de crescimento pós-Kalekianos, eles levam em consideração tanto a distribuição funcional quanto pessoal da renda. Tem um dos meus alunos, o Cleiton, ele está colocando dentro do modelo pós-Kalekiano, ele está colocando a distribuição pessoal da renda para ver o que acontece. Então, a gente está indo para esse caminho agora. Tudo bem? Dúvidas, angústias, aflições? Não? Vocês estão aí ainda? Ok, professor. Tá. Tudo certo. Então, um breve histórico, né? A John Hobson, ela que fala do aumento da propensão a poupar, irá resultar em uma redução da participação dos lucros na renda, dado o grau de utilização da capacidade, em uma redução na taxa de lucro. O aumento da propensão a poupar, com esse aumento, né, haverá redução da taxa de investimento. Então, a Hobson já começa fazendo uma discussão aqui da utilização da capacidade, que é uma coisa importante dentro desses modelos, e também aqui o paradoxo da parcimônia, né? Levando em consideração a macroeconomia, se aumentar a poupança, a economia como um todo cai a taxa de lucro e cai a taxa de investimento, né? Depois a gente tem a síntese keynesiano-neoclássica, que é basicamente o modelo ISLM, né? Fatores institucionais que impediam ou limitavam a flexibilidade dos salários. Então, esse modelo aqui foi bastante popular até 1960, então de 1950 a 1970 eram modelos bastante populares, né? Mas depois veio o Friedman com a hipótese de... como é que é a hipótese dele lá? Que os salários, né, a discussão do Friedman é o seguinte, que os trabalhadores, as expectativas adaptativas, eles não vão ser enganados sempre, né? Se você faz uma política monetária fiscal ou monetária expansionista, os trabalhadores, em algum momento, eles vão sempre ser enganados nesse sistema, né? Então, quando o Friedman monta lá a curva de Phillips dele, que ele coloca as expectativas adaptativas, ele gera um modelo que tem estagflação, que é um modelo que ficou bastante popular na época, né? Um modelo monetarista. Bom, a ocorrência de choques adversos na demanda, choques sobre AIS ou ALM, levaria as firmas a responderem aos mesmos através de variações nas quantidades produzidas e não nos preços, fazendo com que a economia se afastasse da posição de equilíbrio e de pleno emprego, né? Então, basicamente, isso aqui é uma discussão do modelo que a gente vê lá na graduação, né? O modelo SLM. Na pós, quando eu dei aula, eu nem discuti mais o modelo SLM, né? A gente foi direto para o modelo novo keynesiano, que é o modelo de metas de inflação, que eu acho que é mais importante para entender a realidade atual, né? Para os teóricos da síntese neoclássica, a macroeconomia keynesiana tinha a dizer sobre questões de longo prazo, né? Então, esse pessoal aqui não estava muito preocupado com o longo prazo, né? O próprio Keynes, ele tem aquela frase famosa, né? No longo prazo todos estaremos mortos, né?
Então, não é uma discussão que mesmo Keynes gostava de fazer. Bom, a gente tem aqui também os pós-keynesianos, né? Ou os pós-keynesianos fundamentalistas, ou os pós-keynesianos americanos. Os mais importantes deles é o Paul Davidson, com esse livro de 78. Eu cheguei a ler alguma coisa. Desculpem, eu fechei aqui a câmera, o áudio sem querer. Tem esse texto do Paul Davidson, que é um texto famoso também, eu li parte deles no mestrado, se eu não me engano. E tem o Hyman Minsky, né? O Minsky é um desses economistas pós-keynesianos americanos, né? Então, tem esses pós-keynesianos de Cambridge, que não necessariamente são britânicos, né? Por exemplo, o Caldor não é britânico, o Safra Sraffa não é britânico, né? É italiano. Então você tem um monte de gente do leste europeu que vai para Cambridge estudar economia, né? Do leste europeu, mais os italianos e tal, né? E eles formam essa escola ligada à Universidade de Cambridge. Aqui não, aqui é o pessoal ligado ao Paul Davidson e especialmente ao Minsky. Esses livros do Minsky são bastante famosos, tá? E aqui a gente tem a discussão da incerteza não probabilística sobre o comportamento e as decisões dos agentes econômicos, em particular as decisões sobre a determinação e ritmo nas formas nos quais a riqueza é acumulada, que é a preferência pela liquidez. Então, para os economistas pós-keynesianos americanos, a coisa da incerteza é muito importante. Tanto é que o Minsky desenvolve a teoria dele, né, a hipótese de estabilidade financeira, muito baseado nessa discussão nessas discussões que tem a ver com incerteza. Dúvidas, angústias, aflições? Vocês estão por aí ainda? Tranquilo. Tranquilo, mestre. Então, o programa de pesquisa pós-keynesianos, né, keynesianos americanos, economia monetária da produção. Isso aqui é bastante importante, tá? Para os economistas pós-keynesianos no geral, né? Que a gente está numa economia monetária de produção, né? Ou seja, a moeda é muito importante, né? Então, eu partilho disso aqui, né? Nem sempre a gente coloca a moeda nos nossos modelos, mas a moeda é muito importante, né? Se você for pensar qualquer coisa em economia. Então, porque o sistema capitalista, do jeito que ele funciona, nessa visão pós-keynesiana, ele funciona por conta da moeda, né? Então, a gente tem alguns princípios aqui, né? Primeiro, o princípio da produção. Esse princípio estabelece que a produção é conduzida por firmas cujo objetivo é obter lucros, que são definidos em termos monetários. Então, tanto o lucro quanto os salários, o aluguel do apartamento que a gente mora, é tudo definido em termos monetários, né? E o princípio da produção, ou seja, que também tem o princípio da estratégia dominante, né? Que é o princípio em que a gente tem as firmas que querem ter lucros. Isso aqui é importante dentro da economia pós-keynesiana. Princípio da estratégia dominante. O princípio da estratégia dominante é o seguinte: o que determina a economia capitalista é o investimento, são as firmas. Então, existe uma simetria entre os agentes econômicos, no que se refere ao poder de tomada de decisão. São as firmas que tomam as decisões fundamentais numa economia capitalista. Tanto o nível de emprego quanto de poupança dependem das decisões das firmas de investir. Então, as firmas e o investimento é o que é mais importante aqui. Aqui é como se fossem os pressupostos, né? Ou parte dos pontos que são importantes na economia pós-keynesiana.
Princípio da temporariedade dos processos econômicos. A produção é um processo que se desenvolve ao longo do tempo calendário. Isso significa que as firmas têm que decidir a respeito do que e quanto produzir com base nas expectativas de demanda futura. Então, é o seguinte, a temporariedade, parece bobo falar isso, mas é o seguinte, o tempo só anda para frente, né? Parece besta falar isso, mas, por exemplo, no modelo SLM você pode desfazer uma política monetária ou fiscal. Aqui não pode. E mais do que isso, a decisão de investir, ela é ex ante, ou seja, se a gente quiser produzir avião, a gente toma a decisão de produzir hoje e o avião só vai ficar pronto daqui a 1 ano ou 2 anos. Então, a gente produz olhando para a demanda futura, né? Então, nesse sentido, as expectativas sobre essa demanda futura, ou seja, sobre a possibilidade de venda, é muito importante para explicar, inclusive, essa expectativa de demanda futura determina o investimento e o emprego na economia hoje, né? Então, isso é muito importante também, né? Por isso que a gente tem, né, o Boletim Focus. O que o Boletim Focus está tentando fazer? Ele está tentando captar as expectativas dos agentes econômicos para o futuro, né? Então, olha só, o IPCA, há 1 mês atrás, a expectativa do IPCA terminar, o valor do IPCA em 2021 era de 7,7%. Hoje, o pessoal está achando que o IPCA, né, que é o índice de inflação, vai acabar o ano em 8,45%. Ou seja, o que aconteceu com a expectativa de preço aqui? Melhorou ou piorou? Piorou, né, mestre? Piorou, pessoal? Todo mundo concorda? Sim, piorou. Eu acho que depende, né? Porque se a pessoa está investindo, ela não vai ganhar mais? Só se a taxa de juros aumentar, né? E de fato a taxa de juros está aumentando. Só que se a inflação está aumentando também, isso corrói os seus rendimentos. Então não adianta muito a taxa subir com o aumento da inflação. Tá bom? Para o PIB, o PIB, há 1 mês atrás, a expectativa é que ele fosse fechar o ano em 5,22. Hoje está em 5,24. Melhorou ou piorou? Povo, vocês estão aí comigo? Estão aqui. O PIB está crescendo, mas não como antigamente. Mais ou menos, né? Então, a expectativa piorou. A expectativa do câmbio também é de desvalorização cambial. A expectativa da Selic é de aumento da Selic, né? Olha só para 2022. A expectativa de inflação para 2022, há 4 semanas atrás, há 1 mês atrás, era de 3,95, já está em 4,12. Ou seja, inclusive para o ano que vem, as expectativas de inflação estão piores. Olha o PIB, a expectativa era 2, agora está em 1,57, ou seja, já caiu quase meio ponto a expectativa de crescimento para o ano que vem. Então, deteriorou as expectativas de produção. O câmbio, a expectativa também é de desvalorização. A Selic também é de aumento da Selic, né? Então, isso provavelmente vai afetar o investimento hoje. Se as expectativas em relação ao futuro estão deteriorando, isso provavelmente afeta a possibilidade de crescimento hoje. Tudo bem? ok. Estou procurando um cursor. Princípio da não ergoticidade. É o seguinte,
Não é porque, por exemplo, a gente teve a crise de 2008 que a gente consegue prever a próxima crise. A gente não consegue, porque tem incerteza fundamental. Por mais que a gente aprenda de como a crise se deu, provavelmente vai ter outra crise que a gente não sabe como vai ser. Aliás, teve, né? 2020, a pandemia. Então, nesse sentido, a gente não necessariamente consegue aprender ao ponto de não conseguir evitar crise, né? Então, a incerteza que circunda o processo de tomada de decisões nas economias capitalistas resulta da não ergoticidade dos processos econômicos. A não ergoticidade impede o aprendizado por parte dos agentes econômicos e, portanto, que os mesmos sejam capazes de descobrir a distribuição de probabilidades objetivas dos eventos futuros. Simplesmente a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? A gente vai se recuperar, em algum momento a gente vai se recuperar da pandemia, mas é possível que tenha outra crise que a gente não consegue atribuir probabilidades, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Isso aqui é muito importante, né? A ergoticidade é muito importante. A gente tem o princípio da coordenação. As economias capitalistas não possuem mecanismos de planejamento central através dos quais os planos dos agentes sejam previamente coordenados, né? O Keynes fala isso na teoria geral, né? O capitalismo, ele não consegue se autocoordenar. É um dos motivos do porquê que a gente precisa do Estado, né? O capitalismo, se deixar ele sozinho, ele acaba, né? Precisa do Estado para coordenar as ações. Então vejam, o Keynes, ele é um liberal, mas um liberal do sentido britânico, né? Os liberais mais austríacos, né? Eu estava vendo uma discussão outro dia, tem uma parte desses liberais austríacos que querem acabar com o Banco Central para não ter o monopólio para o Banco Central não ter o monopólio da moeda, né? É difícil, né? É muito, muito fora da realidade, na minha opinião, né? Princípio das propriedades da moeda, né? Para que um complexo sistema de contratos em moedas fosse viável, seria necessário que a moeda tivesse algumas propriedades para garantir sua sobrevivência. Essas propriedades relacionam essencialmente às restrições quanto à sua criação pelos agentes, elasticidade de produção e substituição nulas e negligenciáveis, né? Então, esse aqui é bem importante, né? É muito barato produzir moeda, né? Então a elasticidade da produção ela é muito, muito alta, né? E você consegue substituir de forma fácil, né? Esse digamos, um atributo importante das moedas. Alguém ia comentar alguma coisa ou foi impressão minha? Na verdade eu escrevi aí, né? Porque a incerteza fundamental, em 2020 ninguém previa uma pandemia, né? Em 2008 também houve uma coisa que foi pego de supetão na crise dos subprimes, mas assim, existiam indícios no mercado, né, da bolha imobiliária, de todo o contexto ali que estava caminhando, né, mestre? Sim, mas mesmo assim é muito difícil você acertar, né? Os caras que acertaram ficaram ricos, né? Aliás, The Big Short. Indico esse filme aqui para vocês verem. É excelente esse filme, né? Para quem quiser entender. Esse cara aqui sacou a crise. Esses caras eu aqui, no geral. vi, muito bom, muito bom. Então, para quem quiser entender a crise de 2008, esse cara aqui, na minha opinião, foi o mais genial de todos, esse cara é um mega ator, né? O Christian Bale é um dos melhores atores que tem, né? Cara, muito bom mesmo. Então vale a pena para quem quiser entender. Aí o Oreiro, ele vai fazer uma discussão, né, de será que é possível fazer um programa integrado, né, entre a economia pós-keynesiana e a vertente, né, de os pós-keynesianos
americanos, né? Aí ele vai dar umas sugestões aqui, né? Não, mas na verdade aqui, antes disso, a vertente de Keynes, né? Eu estava vendo a aula, o próximo slide, desculpa. A vertente de Keynes, né? A vertente de Keynes não, a vertente de Cambridge. Para eles, o crescimento econômico de longo prazo é essencialmente endógeno à operação do sistema econômico, ou seja, a taxa de crescimento do produto per capita e da produtividade do trabalho não podem e não devem ser tratadas como variáveis exógenas aos modelos de crescimento e distribuição. Então, no longo prazo, né, quando a gente está montando os modelinhos, a produtividade é sempre a gente tenta endogenizar a produtividade, né? A distribuição funcional da renda entre salários e lucros tem uma importância fundamental na determinação da taxa de crescimento de longo prazo, né? Então, falei isso para vocês, né? Nesses modelos de Cambridge, que são aqueles modelos pós-Kalekianos ali, essa coisa da distribuição de renda, distribuição funcional da renda, então entre trabalhadores e capitalistas, é muito importante. As economias de mercado são inerentemente instáveis, né? Então, isso aqui é compartilhado pelos pós-keynesianos em geral. Uma economia de mercado é instável e fatalmente vai gerar crise. A instabilidade resulta de uma interação complexa entre fatores reais, por exemplo, a relação entre o grau de endividamento das empresas e taxa de juros, né? Se a gente pensar naqueles modelinhos com débito, né? Que, aliás, eu estou bastante interessado em pesquisar quem animar. A instabilidade é, no entanto, limitada, né? Ela não tem uma trajetória explosiva, né? O sistema continua funcionando. As relações comportamentais entre as variáveis econômicas são, em geral, não lineares, né? Normalmente, os modelos que eu faço, eles são lineares, né? Mas é uma simplificação dos modelos. De forma geral, a economia não é linear, né? As coisas o PIB não cresce assim, né? O PIB cresce em ciclos econômicos, né? A presença de não linearidades permite, para certos valores do parâmetro estruturais da economia, a obtenção de múltiplas posições de equilíbrio. Então, isso aqui é uma coisa importante dos modelos pós-keynesianos, né? Nesses modelos keynesianos, de forma geral, deixa eu ver aqui se eu... eu não estou conseguindo ir aqui. Deixa eu ver aqui. Quando você tem esses modelos pós-keynesianos, esses de crescimento, distribuição, que fala de Caldor e tal, a gente acaba tendo aqui modelos com múltiplos equilíbrios, né? Deixa eu ver se ele faz o gráfico aqui. Aqui, você tem modelos que o equilíbrio pode ser aqui e aqui, mas não eram esses gráficos que eu queria ver. Mas é isso, basicamente são modelos que admitem a possibilidade de você ter vários pontos de equilíbrio, né? Diferente da economia neoclássica, né? Que você acaba tendo mais de um ponto. Aí quando você vai fazer a trajetória de equilíbrio, estabilidade do modelo, você percebe isso de forma mais clara. Cadê vocês? Aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Nesses modelos, a moeda não é neutra no longo prazo devido aos efeitos da variação da preferência pela liquidez. Então, a moeda não é neutra, né, no longo prazo, nesses modelos. Normalmente, nos modelos
ortodoxos, a moeda é neutra no curto prazo e no longo prazo, né? Tem a equação de Cambridge, a qual representa a taxa de crescimento do estoque de capital como um produto entre a propensão marginal a poupar a partir dos lucros e a partir do valor corrente da taxa de lucro. Então, essa equação de Cambridge que é uma discussão do Caldor, do Pasinetti, né, vai gerar uma gama de modelos, que são esses modelos de crescimento pós-keynesianos ou pós-Kalekianos, né? Vai assumindo vários nomes. Esses modelos de crescimento, eles são divididos em 3 gerações. Tem a primeira geração, que é basicamente o Caldor, a John Hobson, o Pasinetti, né? Nessa classe de modelos, a distribuição funcional da renda é tida como uma variável endógena, sendo determinada de forma a assegurar a plena utilização da capacidade produtiva. Na verdade, esses modelos de primeira geração, eles estão fazendo uma discussão com os modelos do Harold Domar, né? E aí, na hora que eles dividem a poupança de trabalhadores e capitalistas, eles conseguem ter um modelo que é estável. A gente tem os modelos de segunda geração, que é basicamente baseados no Kalec, no Stendhal. O Stendhal foi um aluno do Kalec, né? E também os textos do Rousseau, né? Basicamente, o que eles colocam é que nessa classe de modelos, admite o ajuste entre poupança e investimento é feito através de variações do grau de utilização da capacidade produtiva e não por intermédio na variações de participação de lucros na renda. O markup é exógeno. Então, aqui, o ajuste é via capacidade produtiva, né? E aí isso gera conflito distributivo entre trabalhadores e capitalistas. São modelos bem legais também, dá para explicar muita coisa da economia. E a gente tem os modelos de terceira geração. Então, basicamente, os modelos de primeira e segunda geração, quando a gente olha para o nosso programa, esses primeiros modelos aqui, a aula 10 é o modelo de primeira geração, a aula 11 o modelo de segunda geração e terceira geração, né? Aí aqui a aula 12 já são abordagens mais recentes desses modelos. Então, o modelo de terceira geração trata-se de modelos desenvolvidos no início da década de 90 por autores como Bhadury e Margley, que é o texto mais famoso, né? O modelo pós-Kalekiano é baseado nesse texto do Bhadury e Margley. Aí depois Bhadury e Margley, 91, o Dutch, Scott, o próprio Gilberto Tadeu Lima, né, que é o professor da USP. As características fundamentais de tais modelos é introduzir relações não lineares entre variáveis macroeconômicas na estrutura básica dos modelos de segunda geração, de forma a se obter múltiplas posições de equilíbrio. Aqui que surge aquela coisa de de wage-led, não sei se já ouviram falar disso, wage-led e profit-led. Eles vão argumentar que uma economia ela pode ser liderada pelos salários, então em alguns períodos é melhor que a economia, que você vai aumentando os salários, isso vai puxar a economia, então o crescimento econômico é puxado pelos salários e o resultado pode dar que o crescimento econômico pode ser puxado também pelos lucros, né? Mas eu vou mostrar isso com detalhes lá na aula 10, 11, sei lá qual que é. Tá bom, pessoal? Eu vou parar a gravação aqui, então. Até a próxima aula.